Seu Deus, em nome de Jesus, resplandeça a tua luz sobre a minha alma, sobre a minha mente, sobre o meu espírito, e uma vez mais me conceda, Deus, a graça de proclamar a tua palavra. Traz a tua revelação, Senhor. Eu preciso, a tua igreja que precisa. Proveja a revelação da tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Salmo capítulo 69. Salmo capítulo 69, versículo 1, 2 e 3. Salmo de Davi. O título desse salmo na minha Bíblia é Um Grito de Angústia. Salmo capítulo 69, a princípio, os versículos 1, 2 e 3. Assim o salmista Davi, em algum momento de aflição da sua vida, disse: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal, que não dá pé. Entrei em águas profundas, e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar, e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Somente daqui por enquanto. Meus irmãos, quando nós falamos do livro de Salmos, a expectativa é encontrar um salmo, que nos levanta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, essa pessoa pode dizer: Tu és o meu Deus, o meu escudo, a minha fortaleza, o Deus meu em quem confio. De fato, vários, talvez a maioria dos salmos, são palavras edificantes. Mas os salmos, meus irmãos, são orações. O livro dos salmos, a maioria dos salmos são orações que foram transformadas em canções. Principalmente os salmos de Davi. Sempre que você abrir o livro dos salmos e ali encontrar escrito Salmo de Davi, foi uma oração que Davi fez. E a maioria dos salmos que Davi escreveu foram orações em tempo de dor, em tempo de sofrimento. Porque acredito eu que todos aqui conhecem mais ou menos a história de Davi, o homem que sofreu, o homem que padeceu, o homem que foi perseguido, o homem que com 16 anos, o menino teve que enfrentar um gigante. Foi perseguido pelo próprio sogro, foi perseguido pelo próprio filho. Um homem sofreu horrores, anos e anos fugindo no deserto, se escondendo dentro de cavernas, sendo rejeitado. E em uma dessas aflições, em um desses momentos de luta, talvez dentro de uma caverna se escondendo, ele disse isso: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas, estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar, e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Meus irmãos, quando Davi aqui disse: Estou cansado de clamar, sabe o que ele estava dizendo? Deus, eu não tenho mais forças para orar não. Até para orar que o homem não tinha mais força. E olha que para orar a gente não se esforça, né? A gente pode orar sentado, pode orar deitado, pode orar de joelhos. Mas esse homem se encontrava em situação tão lastimável que até para orar, que não é necessário força física, ele já não tinha mais força. De tão afligido que aquele homem estava. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, em determinado momento da vida dele, ele fez esse lamento. Ele fez esse lamento de aflição. O Salmo 69 continua no versículo 13, trazendo uma revelação a respeito da atitude que Davi tomou. Porque, meus irmãos, o problema não é você estar angustiado. O problema não é você estar sofrendo. O problema não é você estar sem força até mesmo para orar. O problema é você não tomar uma atitude. E no versículo 13, Davi nos revela que ele tomou uma atitude. Diz assim o versículo 13: Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti a minha oração. Mesmo cansado, ele continua orando. Mesmo sem força, ele disse: quanto a mim, eu vou orar. Estou cansado, estou aflito, a minha alma está totalmente atormentada, mas quanto a mim,
eu vou orar. Ele tomou uma atitude. Ele tomou uma decisão. E ele continua: responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em me socorrer. Livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço do abismo. Meus irmãos, aquele homem estava numa situação, mas ele disse: ó, quanto a mim, mesmo nessa situação, eu vou clamar por socorro. Deus, livra-me dessa situação. Deus, me ajude. Porque, repito, meus irmãos, o problema não é ter problema. O problema é, na hora do problema, não buscar socorro em Deus. Esse é o maior problema. Vários são os versículos dos Salmos que diz o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor. Não é na minha felicidade, não é na minha paz, não é na minha alegria, é na angústia. Porque acredite, meus irmãos, quando as coisas ficam bem para o nosso lado, a nossa tendência é esquecer de Deus. Acontece comigo, acontece com cada um de vocês. Não estou falando que a gente se desvia, mas geralmente no momento de bonança, geralmente no momento de paz, preste atenção, é o momento que você menos ora, é o momento que você menos clama. É por isso que eu creio que Deus permite guerra na nossa vida, porque a gente só funciona no tranco. Nós somos igual aquele carro velho que tem que empurrar. É por isso que Deus permite essas situações, porque Ele sabe que nós somos acomodados, que nós somos dengosos. Deus pode nos abençoar nesse exato momento com tudo que nós precisamos, mas Ele sabe que se Ele abrir a porta do céu sobre a nossa cabeça agora e mudar a nossa vida por completo, nos abençoar com tudo, nosso coração vai se esfriar. 10 leprosos foram curados, somente um voltou e caiu aos pés de Jesus, depois que receberam a bênção. Então Deus conhece o nosso coração, e é por isso que Ele permite as lutas, por isso que Ele permite as provações. Agora entenda, Deus permite lutas, Deus permite provações. Não confunda luta e provação com tentação. Tentação somos nós que buscamos, porque quem nos tenta é o diabo. Nunca abra sua boca para dizer: ah, Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. É Satanás que nos tenta ao observar em nós algum desejo pecaminoso. Aí ele vai e estende a mão com uma bandeja maligna. Mas é o nosso mal, é os desejos imorais da nossa carne que nos leva à tentação. Não é Deus não. Então não confunda a tentação com prova e com luta que vem de Deus, com a permissão de Deus. Toda luta que Deus nos permite é para vencermos. Toda provação que Deus nos permite é para sermos aprovados. Amém? Então, meus irmãos, aqui estava Davi. No versículo 13 até o 15, ele disse: eu tomei uma decisão. Eu não vou ficar choramingando pelos cantos, eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou abandonar a igreja, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou gritar por socorro. Estou sem força, mas eu vou gritar por socorro. Então, meus irmãos, no versículo 29, novamente ele diz: quanto a mim. No versículo 13 ele disse: quanto a mim, eu vou orar. E no versículo 29, novamente ele volta a dizer: quanto a mim, porém, estou sofrendo e aflito. Ele reconheceu: continuo sofrendo, continuo aflito. Mas que a tua salvação, ó Deus, me ponha em um alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que qualquer outra oferta. Que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os oprimidos. Ah, meus irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, que não nos despreza. Esse é o nosso Deus que não nos desampara. Mas olha só o que Davi fez. No versículo 29 ele diz que continua sofrendo e aflito. Mas nos versículos seguintes ele diz o quê? Eu vou louvar o Senhor. Eu vou cantar louvores ao Senhor. Eu vou cantar ao Deus vivo. E ele diz: os aflitos irão ver isso e vão se alegrar. Meus irmãos,
a nossa alegria no Senhor, no tempo de luta, pode levantar o ânimo de uma pessoa. Porque a pessoa vai pensar, meu Deus do céu, Jaqueline vive na pindaíba, Jaqueline vive sofrendo, e eu só vejo Jaqueline sorrindo, feliz da vida, dando glória a Deus. Meus irmãos, isso constrange o coração de uma pessoa que está passando pela mesma situação, mas não tem Deus. E essa pessoa vai dizer o quê? Eu vou buscar esse Deus. Jaqueline sofre que eu sofro, ela passa pela luta que eu passo, mas ela está feliz, está faltando algo na minha vida. É Deus, eu vou buscar o Deus da Jaqueline. Ah, meus irmãos, o nosso maior testemunho é a nossa alegria no Senhor em tempos de guerra. Isso constrange o coração de pessoas que nos odeiam. E isso deixa Satanás de cara no chão. Amém? Porque o Senhor ouve os necessitados. Meus irmãos, pense versículos que eu amo. Pense versículos que eu amo quando fala desses pequenos detalhes a respeito de Deus. Aqui está dizendo o quê? Que Deus ouve os necessitados. Se Deus ouve, é porque Ele tem o quê? Ouvidos. Ah, meus irmãos. Agora imagine um Deus todo-poderoso, assentado em um alto e sublime trono. O profeta Isaías teve uma visão, trono de glória, rodeado por anjos. E 24 horas por dia esses anjos adoram o Senhor. Ou seja, não há silêncio no céu. Não há silêncio no céu. Mas quando nós oramos, eu, pastor Nito, não está na Bíblia não, tá bom? Eu acredito. Meus irmãos, quando nós colocamos o nosso joelho no chão, eu imagino Deus fazendo assim para os anjos. Silêncio agora um pouquinho. Diminua o volume aí da adoração, porque agora eu vou ouvir o clamor do meu filho. Eu agora vou ouvir o clamor da minha filha. A palavra de Deus diz que Ele inclina os ouvidos, meus irmãos. Sabe o que é isso? É você ajoelhar aqui, com a cara no chão, com a cara na cadeira, e Deus inclinando os ouvidos para te ouvir, porque Ele não despreza os oprimidos. Ele não despreza um filho que sofre. Ele não despreza a sua vida, a minha vida, meus irmãos. Mas por que nós desprezamos Deus? Se Deus inclina os ouvidos para nos ouvir, por que nós não inclinamos o nosso clamor para Ele? Se Deus Ele ouve a nossa oração, por que nós oramos tão pouco? Meus irmãos, tem pessoas que soltariam fogos só para ter 5 minutos com o Neymar. Tem pessoas que soltariam fogos só para apertar a mão do presidente Lula. São homens de carne e osso. Nós temos um Deus vivo, todo-poderoso, maior do que esses homens. E Ele nos escuta. E a gente não se esforça para passar tempo com Ele. E o pior de tudo, mesmo quando a situação não está fácil para mim e para você, nós resistimos a buscar esse Deus que está sempre à disposição. Vamos fazer o que Davi fez. Davi estava sofrendo, Davi estava sendo perseguido. Sabe-se Deus o que estava se passando na alma, na mente daquele homem de tanta aflição. Mas ele disse: quanto a mim, eu vou orar. Quanto a mim, eu vou adorar. Eu vou cantar louvores ao Senhor, porque o meu Deus não me despreza. Amém? Fique com essa palavra. Fique com essa palavra que tanto me animou, que tanto me exortou. Porque eu tenho enfrentado lutas, eu tenho enfrentado guerras por dentro e por fora. Eu sei, meus irmãos, o que é passar por tribulações. Não pense que o pastor de vocês não é experimentado na dor. Sou experimentado na dor, sou experimentado na escassez. Eu sou experimentado na aflição, eu sou experimentado na insônia, de passar a noite assim com a mão na cabeça, o que vai ser no amanhã. Mas eu tenho experimentado o socorro de Deus. Eu tenho experimentado a misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus.